Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje, quinta-feira, é dia que dedicamos especialmente à adoração de Jesus na Eucaristia. Por isso eu gostaria de pegar o texto do Evangelho de ontem, para a gente contextualizar também, porque na verdade esse Evangelho de hoje é uma continuidade, uma continuação do Evangelho de ontem. Exatamente porque eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da Eucaristia na nossa vida. Ontem no Evangelho nós vimos que depois que Jesus apareceu para as mulheres, elas foram até os apóstolos em Jerusalém e disseram para eles: nós encontramos Jesus. O sepulcro dele está vazio, mas ele apareceu para nós. E os discípulos não acreditaram. Às vezes nós temos um pouco essa dificuldade da nossa fé, porque a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Nós acreditamos por causa da palavra de autoridade que Jesus tem. Não é porque constatamos com o sinal como um milagre. É claro que às vezes um milagre, algo extraordinário que acontece nas nossas vidas, ajuda-nos a atestar, o sinal da fé. Mas é interessante porque eles não acreditaram. E logo os 2 discípulos saíram voltando para Emaús. Era costume que fossem para Jerusalém para celebrar a Páscoa entre os judeus, E Emaús era uma cidadezinha que ficava, um vilarejo que ficava a mais ou menos 11 quilômetros de distância, portanto, uma parte da tarde eles estavam caminhando. E ao fazer o caminho, de repente, Jesus se aproxima dos discípulos e começa então a conversar com eles, E a partir dessa conversa, Jesus começa então a anunciar para eles o que de fato aconteceu e que eles presenciaram com os próprios olhos. Eles viram o que tinha acontecido com Jesus. E no meio do caminho, Jesus começa a dizer: mas isso não era necessário que acontecesse? O Messias, o Filho de Deus, não deveria passar por tudo isso, inclusive pela cruz? E depois, quando chegaram em Emaús, Jesus faz de conta que vai para frente, mas os discípulos insistem com ele: fica conosco esta noite, Senhor, já é tarde. O dia já declina, O dia já vai adiantado, fica conosco essa noite. E esse é o grande convite, O convite que nós podemos fazer a Jesus, que tendo passado pela paixão, morte e ressurreição, nós podemos fazer a Ele, principalmente neste dia de hoje, ficar conosco. Na verdade, somos nós que necessitamos da presença do Senhor. Somos nós na nossa vida, constantemente na nossa vida, que precisamos do Senhor ressuscitado, de Jesus, que se dá a nós na Eucaristia, neste grande mistério da paixão, da morte e da ressurreição. Realidade que se atualiza sobre o altar e que nós vivemos pela fé, precisamos viver pela fé. Naquela ocasião, algo interessante aconteceu. Jesus se coloca à mesa com eles e começa, agradecendo a Deus pelo pão, parte o pão e os olhos dos discípulos se abrem. Ao mesmo tempo, Jesus some da presença deles. E aqui eu acho muito interessante, por isso quis voltar nesse texto do Evangelho de ontem. Porque quando nós conseguimos enxergar Jesus na Eucaristia pela fé, basta para nós essa sua presença sacramental. Enquanto nós caminhamos na terra, basta para nós a presença de Jesus nos sacramentos. Nós muitas vezes queremos demais, nós queremos ver Jesus com os seus olhos, com a sua barba, com o seu nariz, com as suas feições humanas. Basta para nós Jesus na Eucaristia. Enquanto nós caminhamos nesta terra, basta para nós Jesus como alimento para a nossa alma. E é interessante porque o Evangelho termina com o começo do Evangelho de hoje, O de ontem termina do mesmo modo como nós começamos hoje. Eles voltam para Jerusalém e começam a dizer: olha, nós vimos Jesus. As mulheres tinham dito que tinha encontrado com ele no sepulcro. E de fato, nós vimos Jesus, ele está ressuscitado, ele está vivo.
E mal eles terminaram de falar, e Jesus de repente aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Essa é a terceira aparição de Jesus no mesmo dia. Ele aparece para as mulheres, aparece no meio do caminho, e quando eles voltam para Jerusalém, Jesus aparece novamente para os discípulos. E eu fico imaginando, né, o trabalho que foi, horas de caminhada até Emaús, encontraram-se com Jesus, volta na madrugada, naquela noite, né, de novo, de volta para Jerusalém, mas eles não se importam com isso, porque na verdade, todos os desafios que se apresentam para nós são tidos em conta de nada quando nós nos encontramos com Jesus ressuscitado, quando nós nos encontramos com Ele na nossa vida. Ao sair dessa Santa Missa, com certeza nós temos uma grande missão: anunciar que Jesus está vivo. Foi o que os discípulos de Emaús fizeram. Voltaram para anunciar, e quando eles anunciaram que Jesus estava vivo, a presença de Jesus se fazia novamente entre os discípulos. Não é a mesma coisa daquilo que nós celebramos hoje nesta Eucaristia? Ao receber Jesus Cristo vivo, ressuscitado nesta Eucaristia, ao sair pelo mundo, andar pelas ruas da nossa cidade, ao nos encontrar com as pessoas com quem nós falamos no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós anunciamos o Cristo que está vivo. A nossa palavra, a nossa presença é a presença daquele que nós recebemos nesta Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.